Bom, agora nessa aula a gente vai começar a colocar os nossos componentes nos devidos lugares, tá? Então aqui tem a landing page que a gente começou a criar. Eu vou selecionar o parágrafo. Isso aqui é um parágrafo? Não era para ser um parágrafo, era para ser uma headline. Deixa eu ver. Ah, ele veio como parágrafo, tá. Então aqui, clicando duas vezes, a gente tem algumas configurações, tá? A gente pode definir qual que é a headline, se é a headline 1, headline 2, 3, 4, 5 ou se é um parágrafo, tá? Então eu vou colocar esse cara aqui como headline 1 e ele vai pegar o tamanho da fonte que está lá no tema. Aí a gente pode definir também o tamanho do título aqui, a gente pode aumentar. Então lá deve estar, por exemplo, 40%, 100% de 40 pixels, perdão. Se lá tiver 40 pixels, 100% significa 40 pixels. Se eu colocar 110, significa 44 pixels. Se eu colocar 120, significa 48 pixels, tá? Então, basicamente, é aqui que você pode aumentar o tamanho da fonte. Você pode deixar ela negrita, itálico, sublinhada. Qual que é essa funcionalidade aqui? Transformar o texto, deixar tudo maiúsculo, né? Ou só as primeiras letras maiúsculas. Você pode fazer aqui o alinhamento. Aqui a gente tem a altura da linha, tá? Que é uma maneira de você, quando você tem texto de duas linhas, você consegue parametrizar, né? Personalizar essa altura de linha. A gente tem o espaçamento das letras, deixá-las mais próximas ou mais afastadas. A gente pode transformar isso aqui no link, que não é o caso. E aí a gente pode alterar a cor, né? E olha que legal, a gente colocou nossa paleta de cores, né? Duas aulas atrás. E a gente colocou essas cores, só que o ActiveCampaign ele já te proporciona tons mais claros e tons mais escuros, tá? Então você pode adicionar quantas cores forem necessárias e você já vai ter as suas paletas de cores, as suas variações. Então, para efeito de teste, eu vou deixar ele preto. E a gente quer mexer no espaçamento. Então, aqui, selecionando esse elemento, a gente tem a largura total do elemento, a gente pode adicionar um background para esse elemento, e aqui a gente pode trabalhar com o inner space, que também é conhecido como padding, tá? E eu quero aumentar o distanciamento do topo e o distanciamento da parte de baixo. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o topo, vou selecionar a parte de baixo, vou clicar e vou jogar para o lado direito. Então aqui, ó, ele está aumentando. Eu vou deixar em 5 pixels. Se eu jogar pro, segurar, clicar e arrastar para o lado esquerdo, ele vai zerar. Então eu vou deixar aqui com 5 pixels, tá? Esse vai ser o espaçamento. Talvez acho que eu vou deixar mais. Vamos deixar 10 pixels, ó. Deixei 10 pixels, então esse aqui vai ser o título da nossa página. Perfeito? Vamos brincar um pouco com esse formulário. E eu acho que vocês já perceberam, né? Quando a gente está passando o mouse, ele vai selecionando o elemento e às vezes fica difícil a gente encontrar o elemento que a gente quer. Então, no caso aqui, eu tenho uma coluna que a gente não está conseguindo acessar ela aqui, mas eu tenho o formulário. Embaixo eu tenho um parágrafo e esses dois componentes eles estão dentro de uma coluna. E aí eu quero fazer uma configuração na coluna. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta de seleção e clico em coluna. Dessa forma, ele só vai sublinhar o que for coluna, ó. Ele só vai selecionar o que for coluna. Então, nessa coluna, que configuração que eu quero fazer aqui? Eu quero aumentar o inner space da lateral esquerda apenas. Então, eu venho aqui e vou jogar 10 pixels. Tá? Eu também vou querer fazer a parte superior. Então, você vê que eu consigo selecionar somente a parte superior e vou aumentar, vou jogar esse componente para baixo. Por enquanto eu vou deixar aqui com 15 só para a gente começar a posicionar. Eu acho que o vídeo está pequeno, tá? Então eu vou clicar aqui do lado direito. Opa, deixa eu selecionar aqui no automático. Vou selecionar a linha. Na verdade, assim, ó, só de passar o mouse em cima aqui, ele já aparece essa opção aqui, ó. Então, vamos clicar aqui e arrastar aqui para o lado direito. Não, vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui, ó. E ele tem que ser linha. Vamos ver se é a linha. Não é a linha, tem que ser a coluna.
Então aqui a gente deve estar com um bugzinho aqui que eu não estou conseguindo selecionar. Então o que eu vou fazer? Vou deletar o formulário, vou adicionar a minha coluna na lateral. Eu acho que é o componente de vídeo. Deixa eu voltar 2 vezes. Vamos deletar aqui o componente do vídeo. Aqui a gente vai diminuir ele internamente, mas não é o que eu quero. Eu vou deletar esse componente do vídeo. Agora eu já consegui acessar. Ó. Então eu vou aumentar o espaço do vídeo e diminuir o tamanho do formulário, tá? E aí eu vou colocar o meu vídeo aqui de volta. Vamos pegar aqui esse código. Cara, eu poderia editar, parar de gravar, gravar de novo, mas eu acho legal mostrar esses erros para que vocês possam entender, né, o funcionamento da ferramenta e principalmente como que sai de algumas situações. Então eu vou deixar assim. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também que a gente atualiza. Então aqui a gente tem o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, se eu diminuir aqui, ó, eu consigo ver ele por aqui. Beleza. Então nesse vídeo, eu vou clicar no vídeo e vou diminuir só aqui, ó. Só para eu poder ter acesso a esse botãozinho aqui. Apesar de que... Ah, consegui, ó. Então, aqui eu vou trabalhando com o tamanho das minhas colunas, tá? Então, eu coloquei aqui o vídeo e coloquei aqui o nosso formulário. Vamos selecionar também aqui essa headline e eu vou colocar um espaçamento só para baixo, para dar um espacinho do vídeo, né? Então, eu vou colocar aqui 5 pixels. Nesse cara de baixo, eu vou colocar um espaçamento na parte de cima de 5 pixels. Nesse cara aqui de baixo, vou colocar também... Acho que nem vou colocar o espaçamento, acho que já tá bom. Deixa ele assim. Eu acho interessante colocar um texto em cima desse formulário, talvez. Eu não sou nenhum profissional de design, tá, pessoal? Eu só estou construindo aqui de qualquer forma. Vou selecionar aqui, ó, o espaçamento de 5 também. Tá? Então você está vendo que a nossa landing page ela começou a tomar forma já. Aqui, nesse texto, eu vou colocar um espaçamento de 5 também. Vou deixar aqui, vamos clicar nesse texto. A gente tem as configurações de parágrafo, as mesmas configurações da headline que a gente viu. Vou deixar esse texto aqui centralizado, tá? Então, o nosso formulário, a nossa landing page começou a tomar forma. Vamos centralizar esse aqui também, que ele não está bonito. Ó. A nossa landing page ela começou a tomar forma, tá? Já começou a ficar um pouco mais interessante. Só que, vamos pegar aqui as colunas, né? Esse componente aqui, ele não está alinhado. Então, eu posso vir aqui e aumentar ainda mais o espaçamento dele. Eu vou colocar aqui 30. Ó, já começou a tomar uma forminha legal. Acho que foi muito. Vamos voltar. Aqui vai a gosto do freguês, tá? Então não tem certo ou errado. Você vai definindo aí os espaçamentos, aquilo que você acha que faz mais sentido para ti. E aqui a gente tem as redes sociais, que eu vou adicionar também um espaçamento aqui de... Vamos colocar uns 10. Perfeito? E assim, não é a landing page mais bonita do mundo, mas o intuito dessa aula é você entender como é que funciona a questão do espaçamento, tá? E aí tem a questão de cores também, né? Que a gente acabou nem falando. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele selecionar a seção e vou selecionar essa nossa seção. Aqui eu consigo adicionar as cores do background, né? Então a gente tem aqui aquelas cores que a gente adicionou. Então pode ser, por exemplo, um background preto, pode ser um background laranja, pode ser um cinzinha, pode ser um verde. Então é importante você entender, né? A gente configurou lá as cores no tema, mas a gente não viu como que aplicava aqui. Mas basicamente é isso, você pode aplicar a cor do background dessa forma. Vamos pegar aqui no nosso formulário. Ó. No nosso formulário, estou selecionando a seção aqui, ó. Vamos para o automático.
selecionar o formulário, a gente tem a cor do botão. Então a gente pode vir aqui, mudar o botão para laranja, a gente pode mexer com o arredondamento do botão e uma série de coisas, tá? Trabalhar com inner space também, com borda, com uma série de coisas. Mas basicamente aqui a Hero, ela tá assim, criada com espaçamento e tudo, obviamente que não dá para publicar, mas essa seria a nossa primeira sessão. E aí, caso a gente queira fazer a segunda sessão, a gente vai clicar arrastar, vai trazer o componente para baixo e aqui a gente começa a construir, né, a nossa próxima sessão com os espaçamentos e assim por diante. Beleza? Então espero que tenha ajudado de alguma forma e se ficou dúvida, isso eu tenho que falar, aqui vai aparecer muitas dúvidas. Então aqui, ó, botãozinho de discussões. Manda tua pergunta lá, manda tua sugestão, manda tua crítica para eu deixar essa aula mais fácil para você e também para novos alunos, tá? Mas o intuito dessa aula é a gente falar sobre espaçamento, beleza?